Fala pessoal, tudo certo? Aqui é a Cintia, a mina do mercado, e hoje nós vamos analisar alguns ativos em múltiplos time frames com leitura técnica clara, usando price action, estrutura de mercado e confluência com indicadores. Se você gosta de leitura objetiva, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Pessoal, eu recebi a indicação de analisar um fundo de investimento imobiliário Cartesia, que é um fundo de papel. Pediram para analisar longo prazo, médio prazo e curto prazo. Então, bora começar a análise. Estou começando então com o gráfico mensal. E dá para perceber que ele está dentro de um canal amplo de alta, médias apontando para cima. O fechamento de julho apresentou venda, teve uma correção e mesmo assim fechou negativo. Graficamente, o que dá para entender é que ele está dentro de um canal amplo de alta, fez o topo em 2 de setembro de 2024, fez um fundo em 2 de dezembro de 2024 e aparentemente chegou num topo agora em julho de 2025. Vamos analisar então os indicadores e ver se a gente encontra alguma divergência ou a confirmação da nossa análise. Então, vamos começar agora a análise então do IFR. Aqui dá para ver que enquanto o IFR está caindo, o preço está subindo. E isso é uma divergência que nós podemos encontrar aqui. Agora ele acabou em junho, enquanto o preço estava subindo, ele estava caindo. E agora em julho, ele está caindo também. Isso é uma divergência. Vamos ver agora o OBV. O OBV significa que ele estava fazendo topos e fundos ascendentes e aparentemente parece que ele chegou em um topo aqui. Pode ser que ainda tenha um pouco mais de correção, né? Enfim, mas o correto seria que ele continuasse subindo, já que o preço está subindo também. Vamos dar uma olhada então agora no MACD. O MACD por enquanto não apresenta nenhuma divergência. E vamos dar uma olhada então no ADX, que é o indicador de tendência. O ADX agora ele está marcando 36,51, que significa tendência moderada forte, só que ele está indicando para baixo e isso é uma divergência. Eu tenho também o DI positivo acima do DI negativo e ambos estão apontando para baixo. Então, o que é que eu consigo analisar aqui do gráfico mensal? Que possivelmente ele está chegando para uma correção, e que ele venha fazer uma correção talvez aqui para a média de 20 do gráfico mensal, ou venha, no caso, fechar o gap aqui da barra 2, que é de fevereiro de 2025. O que indica aqui para mim é que esse gráfico pode até subir um pouco mais, mas o ciclo dele parece que ele está apresentando uma correção. Vamos analisar então agora o gráfico semanal, e o que apresenta aqui está dentro de um canal amplo de alta. Ele fez então o topo em setembro de 2024, fundo em dezembro de 2024 e aparentemente agora está apresentando um topo e uma lateralização em julho de 2024. O que é que o Price Action diz aqui para mim? Eu tenho aqui então mínimas e máximas mais altas, tive uma correção, tive então aqui um rompimento, um canal estreito e agora um outro canal estreito aqui, com mínimas e máximas mais altas. Aqui eu tive uma barra 27 que ele engolfou praticamente dois fechamentos, que é a barra 26 e a barra 25. Teve continuação do movimento, que é a barra 28, então significa a correção, né? Uma correção um pouco mais profunda. Na barra 29 teve uma pressão compradora boa e agora na barra 30 não se manteve o movimento, ele acabou fechando no 0 a 0. Então, o que é que isso significa? Graficamente, significa que se a força estivesse tão forte assim, pelo menos a barra 30, ela seguiria o mesmo padrão que vinha seguido aqui, por exemplo, a barra 9. Ó, a barra
29, ela é uma barra que tem pouca sombra. Isso significa força, só que não teve continuidade. Então, no price action, isso indica que o movimento não esteja tão forte assim como era esperado. Vamos dar uma olhada, então. Ó, eu tenho aqui as médias de 9 e 20 ainda apontando para cima. Eu tenho aqui agora, se for olhar aqui dentro do price action, o preço até então ele estava acima das médias e agora ele já está cruzando as médias. As médias por enquanto estão apontando para cima. Isso pode indicar que de fato vindo a um topo e agora vai fazer uma correção ou uma lateralização. Vamos dar uma olhada então agora no IFR. O IFR agora está em 64,42, o que significa que está dentro de uma tendência de alta. Só que ele não está acompanhando o gráfico. Enquanto que o gráfico estava subindo, ele apresenta uma divergência aqui, ó. Onde eu tenho... Se de fato essa tendência de alta fosse continuar, ele iria seguir a tendência. E não foi o que aconteceu aqui. Vamos olhar então agora o OBV. O OBV, ele apresenta, por mais que teve aquela subida boa, mas mesmo assim ele não teve um volume tão grande assim. Então, o que isso significa é que a força, o volume não está tão forte quanto esperado. Vamos olhar agora então o MACD. O MACD eu começo a ver uma perda de força e também uma divergência aqui, o que corrobora mais uma vez com a análise do gráfico, onde ele pode começar a entrar em uma correção. De fato, agora não tenho nada confirmando o movimento. Eu tenho pode indicar uma lateralidade ou uma correção, mas agora é muito prematuro. Eu teria que ter um sinal bem claro ou uma barra bem grande de venda, por exemplo, como uma barra 27, para ter um indicativo de que de fato inicia uma correção de baixa. Por enquanto, essa tendência, de fato, ela está muito forte. Dentro do price action, quando isso acontece, a tendência é que venha buscar pelo menos 50% da barra para 50% da perna, para que ele venha continuar o movimento anterior. Então, mais uma vez, corrobora para que venha buscar ou tenha uma correção. De fato, dentro do price action, o correto é esperar um sinal claro. Até então, esse sinal aqui da barra 30 só me indica que o movimento não foi tão forte quanto esperado, mas não indica uma reversão. Para ter uma reversão, eu teria que ter uma barra um pouco mais expressiva, porque o momento de alta aqui foi muito grande. Agora, vem outro estudo também do Price Action. Veio testar que o topo teve uma correção e a alta, o que tentou retomar, não foi tão forte assim. Então, esse é um indicativo de que, mais uma vez, ele possa vir a uma correção. Vamos dar uma olhada, então, agora no ADX. Eu tenho um ADX agora de 20,11, que significa que é uma tendência neutra à lateral, que é o que eu comentei agora há pouco. Eu tenho um ADX positivo, um DI positivo acima do DI negativo, então significa que ainda está dentro dessa tendência de alta de uma forma lateral. De fato, resumindo agora o gráfico semanal, para que de fato ele sugira uma venda ou algo assim, teria que ter um indicativo de uma barra um pouco mais expressiva. Eu acredito que seja muito prematuro, por enquanto, apostar em uma venda por conta dessa alta muito grande. Agora, vendo a longo prazo, como está dentro de um canal amplo de alta, é provável que tenha uma correção sim. Então, o ideal é esperar um sinal um pouco mais claro. Vamos analisar então agora o gráfico diário. No gráfico diário eu tenho o seguinte cenário. Eu vinha então, levando lá no longo prazo, eu vim então de um canal amplo de alta
Ele vinha aqui dentro dessa tendência, tendo correções profundas, altas, correções profundas também. Teve uma queda aqui, teve uma quebra do canal de alta, ele fez uma correção um pouco mais profunda, tentou retomar, mas as barras não estão indicando muita força. As médias estão indicando para cima, apesar do preço continuar cortando as médias. O que isso pode indicar? Mais uma vez, corrobora para análise de que tenha uma correção, principalmente para vir buscar aqui o preço de 93, justamente para vir testar alguns gaps que estavam abertos, mas por enquanto ainda é um movimento muito prematuro. Dentro do price action, mais uma vez, é esperado que eu tenha uma barra um pouco mais significativa de baixa para indicar uma venda, por exemplo, com uma barra 98, se possível barras que não tenham sombras abaixo. O que é a sombra abaixo? A sombra abaixo não é um ruído. A sombra abaixo significa que eu tive uma venda expressiva, só que houveram compradores dentro dessa negociação. E aí, por isso que eu fico com essa sombra abaixo aqui. Então, significa o quê? Os vendedores tentaram abaixar bastante o preço, mas os compradores acharam que era melhor negociar nesse preço aqui de 88, não o de 86. Então, significa uma força muito grande de compradores. O que eu não vejo aqui. Eu vejo, por exemplo, força compradora na barra 138, uma barra neutra, uma força até que grande na 140, só que a 141, 142 não teve aquele apetite que vinha apresentando, por exemplo, na barra 138. Então, significa que os compradores não estão assim tão ávidos a continuar comprando. Talvez seja agora uma realização de lucro, mas de fato o ideal é aguardar uma barra um pouco mais expressiva. Vamos olhar então os indicadores aqui. Então vamos analisar agora o IFR do gráfico diário. Eu tenho então um valor de 58,95, o que indica uma tendência de alta, apesar do IFR estar apresentando topos mais baixos. Então o que isso significa? Então, pode indicar de fato uma lateralidade, até que tenha um rompimento para algum dos lados. Vamos olhar então o OBV. O OBV está um indicativo de que ele continua subindo, os preços continuam subindo, só que de uma forma um pouco mais tranquila do que anteriormente. Mas mesmo assim ele continua subindo, não apresenta divergência. O MACD, ele também não apresenta divergência, ele apresenta uma continuação para a tendência de alta. E o ADX, eu tenho o ADX no valor de 20,43, o que significa que ele é uma tendência neutra à lateral, que foi o que eu comentei ali. O DI positivo, ele está acima do DI negativo. O ADX ele está apontando para baixo, então mais uma vez é um indicativo de que pode de fato ter uma correção um pouco mais acalorada. Vamos analisar agora o gráfico de 60 minutos. No gráfico de 60 minutos eu tenho o seguinte padrão: ele ficou praticamente estável, fechou em 0,06. Apesar das últimas barras serem barras vendedoras. O que isso pode indicar? Pode indicar a presença de vendedores e que o ativo de fato tem uma correção um pouco mais profunda. Vamos dar uma olhada nos indicadores aqui? O IFR indicando, está no valor de 53,73, o que significa uma tendência de alta, mas ele está indicando para baixo. Então, a gente tem uma divergência aqui. Pode ser que a tendência não seja tão forte quanto estava anteriormente. Vamos ver então o OBV. O OBV ele está indicando para baixo. Então, isso é mais uma divergência.
Vamos ver aqui o MACD. O MACD, ele já apresenta uma divergência para baixa, então corrobora mais uma vez para a análise de que tem uma correção. E o ADX, ele está no valor de 14,53, indicando para baixo, o que significa que corrobora mais uma vez para correção. O 14,53 significa que ele é neutra ou lateral. Eu tenho agora o DI positivo acima do DI negativo, o que pode significar que continua neutro, apesar de indicarem para cima. Então, qual que é a análise final? Eu tenho a longo prazo para esse FI, que ele está dentro de um canal amplo de alta, atingiu o topo do canal e pode vir fazer uma correção um pouco mais profunda. No gráfico semanal, eu tenho um gráfico onde ele vinha de uma tendência de alta forte, mesmo com correções, mas era uma alta forte, atingiu o topo, mas a alta não foi tão expressiva quanto esperado. Vamos ver agora o gráfico diário, a conclusão do gráfico diário. Eu tenho aqui uma conclusão do gráfico diário que ele atingiu o topo de fato, fez uma correção profunda e não teve força suficiente para continuar essa correção. O que isso pode significar? Significa que de fato ele pode fazer uma correção um pouco mais profunda. Mais uma vez, para ter esse indicativo de que teria que sair do papel, eu teria que ter uma correção ou uma barra um pouco mais expressiva de venda, o que não apresenta no gráfico agora. O que eu consigo ver agora é um equilíbrio entre os vendedores e os compradores, mas de fato não tem um indicativo, por exemplo, da barra 124 aqui no gráfico. Para ter um indicativo de venda, eu teria que ter uma barra um pouco mais expressiva. Então, o que é indicado? É indicado aguardar até que eu tenha um sinal claro de que eu preciso sair do papel. De fato, ele vai ter uma correção um pouco mais expressiva, mas ainda eu só tenho divergências por enquanto. Mas eu não tenho ainda um sinal claro de que eu tenho que sair ou não do papel. Pessoal, então essa é a análise do Cartesia. Não é uma recomendação, é a análise técnica, sem achismo, baseada em indicadores, ação do preço. O que é indicado que vocês façam, então, análise fundamentalista também e cruzem essas informações para tomarem as suas decisões. Hoje vamos analisar o Ibovespa no gráfico diário. Ele fechou em menos 1,04, o que mais uma vez tem um indicativo de que venha então fazer a correção a 130 mil, fez essa barra aqui expressiva no dia de hoje. Vamos dar uma olhada nos indicadores então. Eu tenho então aqui o IFR em 34,07, o que indica de fato uma pressão vendedora. Ele está apresentando, está indicando para baixo, o que significa mais uma confirmação da tendência de baixa. Vamos ver agora o OBV. O OBV, então, ele está indicando para baixo, o que corrobora mais uma vez para análise de tendência de baixa. O MACD, ele não apresenta divergência no movimento, então, por enquanto, continua na tendência de baixa. E o ADX, agora eu tenho o valor de 27,04, o que significa de uma tendência leve a moderada de baixa. Ele está indicando para cima, o que significa que continua seguindo a tendência de força. Eu tenho um DI negativo acima do DI positivo, o que corrobora mais uma vez para análise de tendência de baixa. Então, o que podemos tirar como análise daqui? Podemos tirar como análise que, de fato, ele vem a vir com uma correção de 130 mil. Os preços estão abaixo das médias, fez uma correção aqui nas médias e continuou a tendência. Então, é um indicativo de que, de fato, vem aqui no 130 mil. Vamos analisar agora o índice de Small Caps. Ele fechou negativo em 1,58%.
A barra 141 foi uma barra expressiva de venda. Os preços ainda estão abaixo das médias, fez uma correção aqui na barra 139, continuou o movimento de queda, bem provável que venha então fechar o gap das barras a 59 e 64 e também na barra de 200. Vamos olhar agora os indicadores. O IFR, ele continua apresentando queda embaixo, agora ele está 33,81, o que significa que é uma tendência leve a moderada de baixa. Eu tenho o OBV, que ele também está vindo em topos e fundos descendentes, o que corrobora mais uma vez para a continuação do movimento de baixa. O MACD, ele continua apresentando, ele está convergente com o gráfico, então continua apresentando tendência de baixa. E o ADX, que é um indicador de tendência, ele agora está subindo, está em 28,11. Ele agora, o DI negativo, ele está acima do DI positivo, indicando mais uma vez a tendência de baixa. Então, é bem provável que o índice de small caps venha fazer então uma correção um pouco mais baixo e que continue o movimento de queda. Obrigada por assistir até aqui. Se você curtiu a leitura, então dá um like e se inscreve no canal. A gente se vê na próxima análise. Foco então no gráfico e contexto acima de tudo.